A semana passada, nós tivemos um segundo estudo sobre a carta de 1 Tessalonicenses, uma carta categorizada assim como a primeira carta que Paulo escreveu. Ele passou por aquela cidade, ficou 4 semanas, ele fala 3 sábados, né? Então vamos calcular aí 4 semanas, e houve muitos resultados bons com judeus, com pessoas da cidade, pessoas até mulheres dignas, isto é, honradas, no sentido assim de serem esposas de autoridades da cidade, mas em pouco tempo houve uma grande confusão, uma cidade grande, 200 mil pessoas, e Paulo teve que se mandar e ficou ali Timóteo e Silas e mais alguns companheiros dele, ajudando aquele grupo novo de cristãos, de pessoas que creram em Cristo, e Timóteo e Silas ficaram ali cuidando. Então, Paulo vai para Bereia, ele é muito bem recebido em Bereia. Daqui a pouco, os moradores de Tessalonicenses chegam em Bereia, expulsam Paulo novamente de lá, e Paulo, então, vai para Atenas. Chega em Atenas, ele fica pouco tempo, ele sente muita angústia de estar lá, naquela grande idolatria, uma cidade famosa, rica, pequena, mas de uma densas trevas, né? Um povo voltado às trevas, à idolatria, eles eram muito orgulhosos do conhecimento que eles tinham, mas estavam afundados na cegueira. E Paulo fica muito angustiado. Dali, Paulo vai para Corinto, uma cidade já oposta a Atenas, muito grande, muita imoralidade, uma cidade portuária, muitos estrangeiros. E Paulo fica ali, o povo não está muito nem aí com Paulo, zombava de Paulo, e mais alguns se converteram, até que chegou um momento, quando Paulo chegou, ele teve que fazer tendas juntamente com Priscila e Áquila para se sustentar, e aquele desencorajamento, Paulo se sentiu muito desencorajado. Desde Tessalônica, ele vem vindo num sistema assim, num sentimento que ele está muito desencorajado. E aí, quando Timóteo e Silas chegam, ele se dá uma rejuvenescida. Novos irmãos são conquistados ali por Cristo, novos amigos, velhos amigos. Ele encontra Priscila e Áquila, Timóteo e Silas, novos irmãos. E aí, mesmo assim, a bateria foi aumentando, mas aí o próprio Jesus Cristo aparece a ele, tem uma visão, dá uma visão para Paulo ali e o encoraja pessoalmente. E Paulo fica quase 2 anos em Corinto. Quando Timóteo e Silas chegam, eles dão notícias de Tessalônica. Como que está a igreja lá em Tessalônica? Porque essa era uma angústia de Paulo. Muita perseguição para esses novos cristãos, que da mesma forma foi com Paulo. Então, Paulo estava aguardando a notícia a respeito desses irmãos que estão lá em Tessalônica, uma cidade de 200 mil habitantes. Eles estavam sofrendo perseguição de judeus, perseguição das pessoas, e como que eles estão? Não deu tempo de Paulo solidificar a fé deles. Paulo achava. Então, quando Timóteo e Silas chegam em Corinto, Paulo quer saber essas notícias, e Timóteo e Silas dão muitas boas notícias. E Paulo, então, vai escrever essa carta. Eles até mandaram oferta, juntamente com os filipenses, eles mandaram oferta, e os bereanos, ali para Paulo poder sustentar. Então, Paulo vai escrever essa carta agradecendo a isso, agradecendo as boas notícias que ele teve daquela igreja, e também tinha algumas coisas que ainda não deu tempo de ajustarem, ainda não tinha sido tempo suficiente para eles crescerem na fé e ajustarem algumas coisas. E tem algumas coisas que algumas pessoas, diante da mensagem que Paulo pregava, aproveitando até a própria mensagem, estavam tendo um comportamento que não era muito legal. Então, Paulo vai escrever essa carta. Nós começamos essa carta, Paulo ali ele começa a carta dizendo Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, aqueles que estão em Deus. E daí, no que nós vimos domingo passado, Paulo vai elogiar as 3 virtudes básicas que a gente não toca, que a gente não pega, mas que os efeitos dessas virtudes básicas, elas são visíveis na vida de uma pessoa. Então, Paulo fala que essas 3 virtudes básicas que devem existir, que provam que uma pessoa é cristã ou que uma igreja é cristã, uma igreja bíblica, estavam ali naquela igreja. Então, eu creio que quando Timóteo e Silas chegaram, Paulo perguntou para ele, e daí, como é que está a igreja? Eles têm, como é que está o amor deles?
Como é que está a fé deles? Como é que está a esperança deles? Paulo já foi no cerne, porque isso daqui resumia, já identificava se aquela igreja tinha passado pelo impacto da salvação. E Timóteo e Silas dão um bom relatório. Fala que a fé deles era operosa, estava mudando a vida deles. O amor deles era conhecido de todas as pessoas, e a esperança era sólida, era firme, apesar das perseguições, apesar da oposição. E hoje Paulo vai mostrar para nós o que é um discípulo genuíno. E ele fez essas perguntas. E Paulo vai escrever para eles, para mostrar para eles, olha, vocês são discípulos genuínos. O que é um discípulo? É alguém que segue, alguém que está naquele caminho. E Paulo vai dar 3 qualidades também aqui do que é um discípulo genuíno. Nós já lemos o texto e nós vamos usar uma frase, eu não sei, eu acho que eu nunca vi isso, né, Rosana, Ana, a Aline não está aqui, mas desculpa, eu copiei vocês. Né? E o título do texto hoje é que o discípulo de Jesus Cristo é singular. Ou, em outras palavras, é único. Não é o tema das chá das mulheres aqui, que é a mulher única, a mulher singular, a mulher que crê em Cristo. Não somente a mulher é singular, mas a que crê em Cristo é mais singular, isto é única. E o discípulo de Cristo, ele é singular, ele é único, porque somente ele tem algumas coisas que nenhuma outra pessoa tem. Somente com ele aconteceu algumas coisas que não aconteceu com outras pessoas. E essa é uma forma da gente se identificar. Eu sou discípulo de Cristo ou eu sou mais um da multidão aí? Há uma tentativa na nossa sociedade da pessoa ser diferente. Há um desespero da pessoa. Eu quero ser único, quero ser único. E como ser diferente se o diferente é ser igual? Como ser diferente se o diferente é ser igual? Eu quero ser diferente. Eu quero pintar meu cabelo de lilás. No Brasil era um verde-limão. E eu me lembro até hoje um rapaz que gostava, todo sábado a gente jogava futebol, e ele aparecia com cabelo verde-limão. Ele era palmeirense. E uma vez choveu. Ele estava com uma camiseta branca. Aquela tinta escorregou no rosto dele, na camiseta, mas foi muito ridículo. E ele usava, ninguém usa igual a mim. Daqui a pouco, tinha um monte de outros garotos usando verde, amarelo-limão, verde-limão, verde-abacate. Aí ele parou. Eu quero ser diferente, mas o diferente é ser igual. Eu me lembro que meu filho jogava tênis, ele era mais novo, e a gente foi num clube lá em São Paulo e, de repente, apareceu um rapaz lá com crocs amarelo. Nós nunca tínhamos visto aquele tipo de chinelo. Nós olhamos, cara, que negócio é esse? E o garotinho, tudo, né? Ele era alto, andando assim, desfilando, e todo mundo, uau, nossa! E aí todo mundo ficou apavorado, querendo ter o crocs amarelo. Nos outros torneios, ele nem ia mais de crocs. Por quê? Está todo mundo com crocs. Então, a nossa sociedade ela tem um desespero. Eu quero ser único, quero ser diferente. Mas aí o diferente é igual. Aqui no Japão, né, você vê aquelas garotinhas que se vestem de empregadas domésticas ou vão para shows e usam algumas roupas como se fosse adolescentinha. E um dia eu vi uma senhora, talvez devia ter uns 50 anos, vestida daquele jeito. A necessidade de ser diferente, mas o ser diferente é ser igual. E aqui nós encontramos, nesse texto aqui, Paulo nos dando ideias do que é ser um discípulo de Cristo. E o discípulo de Cristo, ele é singular. Nós não encontramos aquilo que encontramos nos discípulos nas outras pessoas. Vamos ver o texto, então? Olha que Paulo começa o versículo 4. Sabemos, isto é, várias vezes Paulo ele vai usar essa expressão em várias cartas. Eu sei, sabemos, isto é uma certeza, é um fato conhecido. Não é uma ideia assim de uma pessoa que simplesmente quer ganhar simpatias. Paulo fala assim, isso é real, sabemos. Irmãos amados por Deus.
Então, ele coloca aquelas pessoas da igreja de Tessalônica como pessoas amadas por Deus. Nós sabemos nas Escrituras, através de Romanos, capítulo 1, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. E aí nós perguntamos, tem algum ser humano que não é ímpio, que não é pecador? Não tem. Então, usando essa lógica, se a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade, então a ira de Deus está sobre todas as pessoas. E essa é a grande preocupação desses amados irmãos aqui, como Paulo, João, esses discípulos e os outros evangelistas, que queriam pegar as pessoas pelo colarinho assim e falar assim, saia da ira de Deus, saia debaixo da ira de Deus. É a mesma coisa quando um pai, uma mãe vê uma criança numa chuva que vai cair, ameaça cair raios, ameaça cair pedras. Você, saia daí rápido, moleque! A criança está se divertindo, porque a gente sabe que essa pessoa ou aquele serzinho está correndo perigo. Todo evangelista, todo conhecedor das Escrituras, ele demonstra um amor pelas pessoas, porque eles querem que as pessoas entendam que estão debaixo da ira de Deus. E a pessoa lá está se divertindo, está curtindo a vida. E eu sou diferente, eu sou dono do meu nariz. E aqui Paulo está falando para essas pessoas que eles são amados de Deus. Eles não estão debaixo da ira de Deus. Mas então, espera aí. Num lugar, Paulo fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão debaixo da ira de Deus. Como agora Paulo pode chamar alguns de amados por Deus? O que aconteceu? Uma mudança. Porque se todos estão debaixo da ira e agora alguns são amados por Deus, é que houve uma transposição aí. Eles não estão mais debaixo da ira de Deus. Então, quando Paulo fala para eles, irmãos amados por Deus, Paulo está querendo comunicar, vocês estavam debaixo da ira de Deus. Hoje não. Hoje vocês não estão mais. Hoje vocês são objetos do carinho, da preocupação, do cuidado, da proteção, da segurança, do favor, da graça, da misericórdia de Deus. Houve alguma coisa na história de vocês que tirou vocês de um estado ruim e agora eu posso, como Paulo fala, sabemos, né? Eu posso dizer para vocês, vocês são amados por Deus. E Paulo vai falar que ele sabe, né? E entre aspas, entre vírgulas, ele coloca, irmãos amados por Deus, vocês, né? Ele está falando, vocês aí de Tessalônica, que Deus os escolheu. Eu acho que seu coração já começou a ficar incomodado com isso. Que negócio é esse? Que isso aqui, essa palavra aqui é Deus os elegeu, Deus os predestinou, é o grande debate que temos aí. E Paulo fala aqui, sabemos que Deus os escolheu. E aí nós levantamos questões na seguinte direção, é injustiça, por que Deus escolhe uns e Deus não escolhe outro? O que essas pessoas fizeram ou não fizeram? Paulo aqui não está preocupado com isso. Ele vai dar o porquê. Ele pode dizer que eles são escolhidos por Deus. E o que nós vamos perceber aqui, que Deus não quer e nós não devemos nos preocupar em saber quem ainda está debaixo da ira de Deus é escolhido por Deus. Deus não está preocupado com isso. Ele não quer que a gente saiba. Porque, será que aquela pessoa ela é escolhida? Será que aquela que não é? O que Paulo vai dar para nós é que nós sabemos quem é escolhido por Deus, por causa daquilo que houve de reação na pessoa. Olha o que ele fala. Por que ele sabe que eles foram escolhidos por Deus? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, Paulo fala assim, o meu evangelho, quando chegou, a minha pregação, quando chegou em vocês, não foi um discurso motivacional, não foi um discurso somente de exposição de conhecimento, de técnicas. Eu não usei técnicas.
o meu discurso foi em palavra, inteligíveis, não foi só momentos de terapia, momentos emocionais, mas eu preguei a palavra. Então ele fala, o meu evangelho, nosso evangelho, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Isto é, o evangelho, quando chegou até vocês, causou mudanças. É a palavra lá que Paulo usa em Romanos, capítulo 1, é a palavra dunamis, isto é, eu preguei a palavra exatamente como fui comissionado a fazer, e ao pregar, essa palavra ela agiu como um poder. E dessa palavra é que veio a palavra dinamite. A dinamite ela serve para destruir e construir. Então, o que Paulo vai falar nesse capítulo, aí, no versículo 9 e 10, é que quando eu preguei a palavra, essa palavra não foi somente em palavras, mas ela causou um poder. Ela destruiu. Destruiu o que Paulo vai falar no versículo 9 e 10? Destruiu a dependência que vocês tinham em ídolos, na religiosidade falsa de vocês. E também vocês passaram a servir o Deus vivo. Então, o evangelho que Paulo estava pregando não era um evangelho somente de conhecimento, de estratégia, de estilo de vida. Não, o evangelho causou mudanças estruturais na vida daquelas pessoas. Elas olharam para o caminho que elas estavam caminhando, para as dependências que elas tinham, para a segurança que elas depositavam, e largaram tudo. E abraçaram o servir a Deus. Isto é, colocaram Deus como o único Deus, Jesus Cristo ressuscitado como o único Deus da sua vida. Gente, tem muitas pessoas que um dia são de uma religião, outro dia gostam de uma outra religião, gostam de outra religião, e eles migram para lá e para cá por algum interesse. Ou se sentem bem, ou gostam das palavras, gostam da comunhão, da comida, do lugar. Então, as pessoas ficam migrando de religião. E tem hora que migram para algumas religiões, você fala, como a pessoa pode migrar para esse tipo? Eu conheço uma pessoa que está migrando agora para a espiritualidade quântica. É um negócio tão assustador, tão bobo, tão ridículo, mas a pessoa está colocando toda a sua emoção, todo o seu empenho, toda a sua dedicação a uns negócios que não tem lógica nenhuma. Mas isso, mesmo com os exercícios físicos, a disciplina, não muda o coração de uma pessoa. A conversão que vem da pregação das palavras do Evangelho com poder, a conversão, ela muda a estrutura, é um negócio tão avassalador, é como uma explosão que joga tudo por terra e constrói tudo novamente. Alguns comparam uma pessoa que tem uma estrutura muito forte de vida, muito arraigada, uma dependência ou no negócio, no seu dinheiro, na sua empresa, e tem aquele caráter formado, e as pessoas aconselham, a pessoa não quer saber de nada, de repente essa pessoa passa por um sequestro. Já viu, já soube de algum caso assim? Que a pessoa tem uma estrutura totalmente formada, ninguém muda nenhum centavinho ali daquela vida. Mas, de repente, essa pessoa passa por um sequestro. Eu conheci, é um grande amigo meu lá de Bragança, um dos homens mais ricos de Bragança. Odiado por muita gente. Ele sofreu um sequestro. E no sequestro, um dos sequestradores, por causa da quadrilha que colocou ele nessa quadrilha, pregou o evangelho para ele, um dos sequestradores. E pregou o evangelho da seguinte forma: olha, cara, confia que você vai sair daqui, quando você sair daqui, procura um pastor lá em Campinas ou em Bragança. E ele foi procurar o irmão do pastor Gessé em Campinas, depois, como ele morava em Bragança, o irmão do pastor Gessé mandou ele falar com o Gessé. O evangelho foi pregado para ele. Alguns creem que quando uma pessoa passa por um sequestro, a estrutura da personalidade e depois do caráter totalmente bagunçada, é tudo jogado. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. E a conversão é algo semelhante. José, do Egito,
Nós pintamos um quadro dele muito bonitinho quando ele era adolescente, mas ele era um adolescente enjoado, dedo duro, filhinho do papai, e acordava à tarde, porque os irmãos já estavam trabalhando. Ele acordou, o pai dele mandou ele ver o que estava acontecendo, e ele foi lá, e quando ele chega, os irmãos, aí está chegando o sonhador. E os irmãos já estavam com uma raiva tão violenta dele, que quiseram matá-lo, mas depois acharam melhor jogar ele num buraco. E quando José estava no buraco, ele olhou para os lados, olhou para baixo, e para ele tudo era terra, tudo era fim de vida. O único lugar que ele tinha para olhar era para cima. E de repente ele foi salvo e foi vendido aos ismaelitas. A partir daquele momento, José passa a ter uma confiança em Deus, uma dependência de Deus, que resiste a tudo. Ele se torna uma pessoa confiante, entregue a Deus. E Paulo está falando aqui, o meu evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder. Causou mudanças, causou transformações em vocês, radicais. Vocês abandonaram a confiança anterior da estrutura que vocês tinham e abraçaram o Deus vivo. E Paulo fala assim, e esse poder é porque o Espírito Santo agiu em vocês, do Espírito Santo, e em plena convicção. Não somente foi uma experiência emocional, de alguém que manipulou, cantou e tocou e fez algumas atividades assim místicas, mas eles adquiriram convicção. Então não somente Paulo tinha convicção daquilo que ele estava falando, como eles também adquiriram essa convicção. Eles sabiam claramente o que estava acontecendo com eles. Então foi algo inteligível. Olha, vou ler de novo, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. O que Paulo está falando? Eu agi no meio de vocês, não somente visando lucro. Eu não manipulei vocês. Eu não enganei vocês. Então Paulo fala, olha, vocês são amados por Deus e Ele vos escolheu. Em primeiro lugar, então, como está o título ali, Paulo está falando da conversão. Isto é, eles foram... o que aconteceu com eles foi resultado deles terem escolhido a Deus. Quer dizer, Deus ter os escolhido. Então eles foram remidos por Deus. Qual o significado da palavra remido? O que é remir? Lá em Efésios, Paulo fala assim, nós devemos remir o tempo. O que é isso? O que é remir? É comprar. É comprar. É interessante essa linguagem, não quero entrar nesse assunto, mas Paulo fala que nós devemos comprar o tempo. Talvez Paulo está falando, o tempo é tão precioso que nós temos somente 24 horas por dia. Então compra o tempo, é como se compre mais horas, mas é impossível. Então, se nós devemos agir comprando o tempo, significa então que nós temos o perigo de perdermos tempo, desperdiçarmos tempo. E nos nossos dias tem tantas distrações que nós podemos desperdiçar o tempo. Mas essa palavra é usada para nossa... que Deus nos escolheu e a pregação aconteceu conosco, nós reagimos favoravelmente, houve uma transformação. Tudo isso significa que Deus nos comprou. Nós somos comprados por Deus. Lá na cruz, por bom preço, Cristo nos comprou. E Ele nos escolheu e veio e nos comprou num mercado de escravo. Paulo usa essa palavra também em Colossenses. Ele fala que nós estávamos presos pelo pecado, nós tínhamos uma dívida muito grande, nós tínhamos uma condenação sobre nós, e do lado de fora da cadeia, no Império Romano, se colocava uma placa de madeira, uma placa de couro, alguma coisa assim, uma tabuleta que durasse um certo tempo. E nessa placa estava escrito o seu nome, o seu crime, a data de início da pena e a data do fim da pena que você tinha que pagar. Então, o carcereiro
Ele estava dizendo, esse cara aqui lá, 22 de dezembro, ele sai. Quando completava 22 de dezembro, o carcereiro abria a porta e falava, pode ir embora, você cumpriu a pena. O que se fazia com essa placa? Se rasgava. Então, a condenação foi tirada daquela pessoa. Ela estava livre. Ninguém poderia mais acusar. Ela pagou a pena. E é interessante que Paulo fala que Cristo pegou essa cédula, essa placa que era contra nós, e cravou na cruz. E diz, está consumado, está pago. Então, o que Paulo começa dizendo aqui, que o discípulo de Cristo, ele é amado por Deus, ele foi escolhido por Deus, e a salvação, quando foi pregada, operou a transformação. Ele não é somente uma pessoa que vem, ouve uma mensagem e assina. Eu quero ser membro dessa igreja, eu quero fazer parte aqui dessa associação. Não. É algo que é lá dentro, que nenhuma outra coisa pode realizar. Nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum coach pode operar a redenção na nossa vida, se ela é verdadeira. Então, em primeiro lugar, o discípulo de Cristo, ele é remido. Somente o discípulo de Cristo passa a ser amado por Deus. É o que Paulo fala no começo. Sabemos, irmãos amados por Deus. Enquanto não houver a redenção, não houver a remissão, isto é, tirar os pecados, essa pessoa não passa a ser amado por Deus. A ira de Deus ainda permanece sobre aquele que é desobediente à palavra de Deus. Não adianta o Evangelho, não adianta ela ter ouvido, não adianta ela ter até convicção do que é o Evangelho, mas se o poder do Evangelho não entrou e regenerou a sua vida, se ela não nasceu de novo. Então Paulo está falando aqui, a primeira qualidade do discípulo de Cristo é aquele que foi regenerado, onde não tem mais dívida para com Deus. A salvação, a vida eterna, é o ponto de partida da nossa vida. Não é que você deve viver de tal forma segundo os preceitos daquela religião, daquela igreja ou daquela instituição, e aí no final você chegar, olha, eu fiz isso, vamos fazer um cacuninho aqui, fiz tudo. Então, me dá a entrada, o tiqueto. Não. Alguns pensam assim, que eu tenho que ficar e de repente se deu uma vacilada, perdeu. Que desgraça, que pena. E aí a pessoa fala, nem vou tentar de novo, porque antes já tentei e não deu certo, então para que tentar de novo? É isso que acontece com muitas pessoas que sofrem até por um dia ter passado por uma igreja. Mas a remissão é a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa. É o ponto de partida para a vida eterna. O próprio Jesus, aquele que veio a mim, já passou da morte para a vida. Ele entrou, ele passou a ter acesso a Deus e já permanece na presença de Deus. Ele já foi comprado por Cristo e ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo e das mãos do Pai. Duas pessoas da Trindade segurando e o Espírito dentro ainda para garantir a chegada. Isso faz com que, já que somos filhos de Deus, então tem consequências se nós não queremos andar nos caminhos de Deus. Aí, como filho, como todo pai que ama o filho, vai disciplinar e trazer de volta. Agora, muitas pessoas podem estar enganadas, têm até convencimento de que parecem são salvos, mas a mudança, a regeneração, o novo nascimento não aconteceu. Então a pessoa está se matando para parecer que foi remido. E isso é impossível por muito tempo. Por pouco tempo, sim, mas por longo tempo, não. E é trágico. Você não tem paz. Você tem medo. E a salvação lança fora todo medo. A salvação, a remissão, ela faz com que a gente trate a Deus como Abba Pai. Em outras palavras, Paizinho. Então, em primeiro lugar, Paulo fala que o discípulo de Cristo, o discípulo verdadeiro, ele é singular, é diferente, porque ele não está mais debaixo da ira. Ele agora é amado de Deus.
Não porque ele merece, não por causa dos olhos azuis, ou por causa do que ele faz. Não, é porque ele creu, o Evangelho chegou não somente em palavra, mas em poder. Ele tem convicção e ele viu. Não foi uma pessoa enganada. Vamos olhar alguns versículos e ver como funciona a remissão na nossa vida. Primeiro, veja aqui o que fala Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha só que coisa bonita. É interessante aqui que Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreveu. Efésios foi uma das últimas cartas que ele escreveu. E ele não mudou. Ele só está mais caprichado no que ele está falando aqui. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, isto é, antes de tudo existir, Deus nos escolheu nele, isto é, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu para um propósito, e já estabeleceu o propósito. Então, no momento que nós nos convertemos, nós somos regenerados por Deus, existe uma direção para a qual nós vamos ser. Então, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o processo final. Deus, em amor, nos predestinou, deu um destino já antecipado para nós, para sermos adotados como seus filhos. Ninguém é filho de Deus, todo mundo está debaixo da ira. Agora, em Cristo, quando cremos em Cristo, nós passamos a ser filhos de Cristo. Passamos a ser herdeiros com Cristo. Então, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, isto é, segundo as intenções de Deus, o planejamento de Deus. Então, antes que até o homem fosse criado lá em Adão, antes que o homem até pecasse, Deus, por sua soberania, sabedoria, por a sua sempre eternidade, já nos colocou como filhos, mesmo nós nos tornamos pecadores. Agora, então, quando que eu sei que uma pessoa esteve nesse processo de que Deus nos escolheu? Quando eu vejo o resultado na vida dessa pessoa. Então, eu não preciso me preocupar. Será que aquela pessoa é escolhida ou não? Não. Prega o Evangelho para ela. Se houver transformação, é que ela tenha sido escolhida. Será que eu fui escolhido? Você reagiu favoravelmente à salvação? Quando o Evangelho chegou e você houve poder na sua vida que jogou fora tudo aquilo que você dependia e agora você está servindo ao Deus vivo? Você está em paz? Você tem o Espírito Santo? Se você passou por essa experiência, Paulo fala, sabemos que você é amado de Deus. Que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então, a preocupação de saber quem ou não, se é eleito ou não, essa ciência é de Deus, não é minha. Então, a idealização, a construção da remissão, como seria essa remissão, e aqui é somente através de Jesus Cristo, não há remissão a não ser por Jesus Cristo, é de Deus. Agora, como que foi executada? Como foi colocada em prática a nossa remissão? Aqui tem duas ideias, né? E uma que Jesus Cristo falou, isso que vai acontecer, e uma como aconteceu. Então tem algumas coisas na Bíblia que a gente não consegue explicar. Por exemplo, Maria ia ficar grávida do Espírito Santo. Você sabe como foi isso? Ele pode até ter umas ideias muito estranhas, até meio ruins. Mas Maria, o anjo falou, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Não dá para explicar. Nem nós agora, olhando esse fato, não dá para explicar como ela ficou grávida do Espírito Santo. Só que depois de uns dias, Maria começou a encher. Que negócio estranho. Bom, vocês mulheres sabem tudo que pode acontecer na sequência, dia a dia, né? E daqui a pouco ela falou, nossa, estou ficando meio gordinha, barrigudinha. E aí ela vai visitar a sua prima, e ela já estava grávida de 6 meses, e de repente quando a Isabel, né, o nome da nossa querida aqui, quando a Isabel viu ela, Isabel, nossa, o que aconteceu? E Isabel entendeu que no ventre de Maria tinha um ser todo especial. João Batista, no ventre de Isabel, se agitou glorificando. E a própria Maria ainda começa,
relatar algumas coisas. Ela fala assim: a minha alma engrandece ao meu Senhor, Deus e Salvador. E daqui a pouco eles vão fazer uma viagem lá para o sul, lá para perto de Jerusalém, para o recenseamento na cidade de Belém, e ela deu à luz. Como aconteceu, nós não sabemos a geração de Jesus no ventre de Maria, mas nós temos todas as evidências. Todo mundo viu que dali para frente Maria passou a ser uma mulher que estava grávida e deu à luz. Nicodemo chegou para Jesus e falou assim: que hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus falou: você tem que nascer do alto, ou em outras traduções é nascer de novo. Mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe de novo? Ô Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe disso? Porque Jesus estava falando algo que Deus tinha prometido em Ezequiel. Jesus falou: quem nasce da carne é carne, quem nasce do alto, de Deus, é de Deus. O que Jesus Cristo está falando? Aí ele fala assim: olha, domingo passado usei essa ilustração também. O vento sopra onde quer, você sente os seus efeitos. A ideia é, tem coisas que no mundo material, na nossa existência agora, a gente não consegue explicar como elas acontecem, mas você sente, você percebe. Tem algumas coisas da biologia que a gente não sabe como acontece, mas a biologia explica, né, como é fecundado o ser humano, como que ele cresce. Então tem até vídeos que eles fazem, por causa de tanto estudo, tanto teste que eles fazem. Mas mesmo assim a gente fica admirado, porque a gente percebe que existe algo muito além da biologia. É a mesma coisa da remissão. Nós não sabemos como isso aconteceu na nossa vida, nem sabemos muitas vezes o momento e a hora exata, mas a gente começa a perceber, tanto na nossa vida, e pessoas começam a perceber em nós. Então olha só o que aconteceria, como que é executado a remissão na vida de uma pessoa. Jesus Cristo, nos últimos recados que ele tem para os discípulos, ele fala que ele vai, mas ele vai enviar um outro tipo de consolador, isso é, um outro consolador do mesmo tipo, que é o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo na ausência de Jesus aqui na terra será a seguinte: olha o que ele fala: quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vai convencer que o homem pecador está debaixo da justiça de Deus, da ira de Deus, e por causa disso merece uma justiça, está alheio à glória de Deus, então terá uma justiça de condenação que espera, e do juízo, que é o que vai esperar toda a humanidade. Então, aquilo que o homem, a humanidade vive tão tranquila, deixa a vida me levar, né? Que será? A humanidade vive assim, porque morreu, acabou, então tem que aproveitar ao máximo. Ou, morreu, descanse em paz. Mas o Espírito Santo vem e vai usar nós como instrumentos, os filhos de Deus como instrumento, para alertar todas as pessoas que não é bem assim, não. Há o pecado, há a justiça, e haverá o juízo. Então, se não houver uma remissão que seja executada na vida da pessoa, o destino eterno dela não vai ser como as pessoas imaginam. Então, é o alerta: saia da chuva, cuidado com o trovão. Então Jesus Cristo fala que a função do Espírito Santo que será enviado por ele vai ser fazer esse trabalho, convencer. E aí, na vida de Paulo acontece uma história que explica como que aconteceu isso. Veja lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Paulo está lá na cidade de Tiatira, lá na região lá de Filipos, e aí certa mulher chamada Lídia, ela era uma comerciante da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, era uma tinta que tornava as vestes vermelhas. Somente grandes ricos, né, ricos milionários, porque todas as roupas eram meio beijinho, né? Então quando uma pessoa conseguia essa tinta para atingir as suas roupas, era
que querendo dizer? Tem uma marca hoje, eu nem sei o nome das marcas aí, uma marca assim que só alguns usam. Oi? Chanel, né? Essas coisas assim. E mais ainda. Então, era uma boa mostra de que a pessoa era totalmente diferente. Por quê? No meio da multidão, todo mundo lá com a mesma roupinha beijinha, tinha um de vermelho, opa, ele é o cara. Era como ter uma Ferrari naquela época. Não aqui no Japão, porque aqui no Japão não vale nada. Né? Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e ela frequentava. Então essa mulher tem toda a segurança possível de que ela não precisa de nada. Olha, é da cidade de Tiatira, cidade muito rica, era vendedora de púrpura, pertencia ao comércio, então estava estabilizada, era temente a Deus, então frequentava ali com os judeus, ela tinha religião, tinha comércio, tinha fama, tinha tudo. Para que eu preciso de Deus? E ela escutava Paulo falando. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. O que aconteceu? É isso que o versículo anterior aqui Jesus falou. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ela está ouvindo as boas palavras de Paulo, se divertindo, e, legal, tem lógica aí, mas nesse ouvir, uma coisa que ela não esperava, ela até tinha uma muito religiosa até, uma coisa que ela não esperava, é que o coração dela foi aberto. Esse é o processo da remissão. O Espírito Santo vem e abre o nosso coração para nós entendermos. Porque a Bíblia deixa claro várias vezes que nós estamos cegos em delitos e pecados. Se o Espírito Santo não ligar a chave, nós não vamos conseguir. E de repente, essa mulher que não precisava, na mente dela, não precisa de mais nada, eu sou temente ao Deus verdadeiro, ela frequentava a sinagoga junto com os judeus, rica, famosa, estruturada, segurança. Ela só estava ouvindo por ouvir, mas de repente Deus convenceu ela do pecado, da justiça e do juízo. E essa mulher ficou tão alegre com essa transformação, ela foi radicalmente transformada, que ela passa a abrigar Paulo e os companheiros em sua casa, enquanto Paulo esteve em Filipos pregando o Evangelho. Ela não dá para entender como que Deus abriu o coração, mas os efeitos da mudança dela passaram a ser notáveis e notáveis. Então nós temos a idealização, Deus antes da fundação do mundo, é o Espírito Santo que promove a redenção, e aí os efeitos da redenção, da remissão. Versículo 48, aqui. Eu esqueci de até colocar o lugar. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. O efeito da remissão é que a gente abandona toda a nossa crença, toda a nossa segurança naquilo que temos, naquilo que somos, e passamos a crer. A ideia aqui é depender totalmente de Deus. Os gentios, ouvindo isto que Paulo estava pregando, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito interessante. O livro de Atos também. Aqui é um texto do livro de Atos. Agora eu esqueci que lugar que é esse. Não coloquei. Mas Lucas, que é médico, ele escreveu o Evangelho e o livro de Atos. E uma coisa que Lucas faz é que todas as vezes que uma pessoa teve um contato com Jesus, foi curada, foi libertada ou conheceu a salvação, para Lucas a salvação é um termo assim de quando Cristo liberta você de algo que você estava preso, você não conseguia escapar disso. A mulher de um fluxo de sangue já há muitos anos, Lázaro na sepultura, que ele estava preso ali.
o homem cego, 39 anos. Então, Lucas fala que todas as vezes que uma pessoa teve esse contato com Cristo, Cristo foi até alguém e libertou a pessoa daquela prisão, essa pessoa saiu alegre. Então, o resultado da remissão é que a pessoa passa a crer. A remissão foi idealizada antes da fundação do mundo. A remissão é executada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E os resultados da remissão é que nós passamos a crer e agimos com muita alegria. Temos uma vida agora que não depende mais de um churrasco, de uma festa, de um momento, de um show para nós nos alegrarmos. Nós passamos a se alegrar na palavra de Deus. Então aqui tem os 3 tempos da remissão, né? O passado, Deus idealizou, a execução é do Espírito Santo na nossa vida, e os efeitos que acontecem em nós é a alegria. Alguma coisa diferente está conosco. E principalmente a alegria, e você dando glória a Deus, principalmente em momentos que estão difíceis. E é justamente isso que estava acontecendo em Tessalônica. Paulo via esses resultados da remissão na vida deles, mesmo eles sendo perseguidos. Quanta gente durante essa pandemia deu no pé, foi cuidar da sua vida, saiu frustrado, porque a palavra que foi pregada para as pessoas não foi a palavra bíblica, foi uma palavra de autoestima, de poder, de você é a menina de ouro de Deus. Foi uma palavra utilitária, de que você é o cara e Deus está aqui para se servir. E de repente veio a pandemia, veio tristezas, veio perda de saúde, de familiares. E aí, cadê esse Deus? Porque a palavra que foi pregada foi a palavra errada. Mas a palavra que vem com o poder do Espírito Santo, que não vem da gente, não vem nenhum pregador. É quando pregamos e a ação do Espírito Santo está ao mesmo tempo. Ele convence, essa pessoa crê e ela passa a se alegrar e glorificar somente a Deus. Uma pessoa que é discípulo de Cristo, além de ser remida por Cristo, ela passa a imitar a Cristo. Veja o versículo 6 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 a 8, e agora vamos ler o versículo 6. Paulo está falando: eu sei que vocês são amados de Deus, porque vocês foram redimidos por Deus, e porque vocês eram redimidos de Deus, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria, igual Lídia. E essa alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Vocês viram a sequência aqui? Eles passaram primeiro a serem imitadores de quem? Não. Olha lá. Quem que eles imitaram primeiro? E vocês se tornaram nossos, Paulo, Timóteo, aqueles que estavam com eles ali, e do Senhor Jesus Cristo. Por que essa sequência? Por que não poderia ser? E vocês se tornaram imitadores de Jesus Cristo e também nós. Por que essa sequência? Isso aqui é um alerta. É um negócio muito sério. O primeiro contato que as pessoas vão ter a respeito da graça e da misericórdia de Deus é com quem? É conosco. A forma com que agimos, a forma com que comunicamos, a nossa história de que o que nós éramos e o que nós somos agora, é que vai ser o instrumento que Deus vai usar para levar a salvação, para o Espírito Santo convencer as pessoas: olha, é possível uma transformação. Por que pessoas aí blasfemam tanto de igrejas, ou do cristianismo, perseguem até, ridicularizam? Por causa de nós. Principalmente por causa de pastores. Por causa de igrejas. Porque o primeiro contato que as pessoas vão ter com a palavra, com o que é a palavra, o que é a salvação, é com os seres humanos. Nós somos seres humanos. E muitas vezes acabamos mais convencendo as pessoas de que
Crer em Cristo é algo ruim, é hipocrisia, é maracutaia. Por isso que Paulo fala no versículo 4, vocês conheceram muito bem o meu modo de agir. Isto é, quando eu estive com vocês, a minha palavra não foi só em palavra, mas em poder, em plena convicção, e vocês viram muito bem o meu modo de agir. E agora Paulo fala assim, por causa do meu modo de agir entre vocês, vocês procuraram então o primeiro contato, vocês creram, então vocês se tornaram nossos imitadores. Da mesma forma que eu agi entre vocês, vocês passaram a agir. E não somente comigo, mas ao olhar meu comportamento, vocês também viram esse mesmo comportamento de Jesus. Então vocês passaram a ser imitadores de Jesus. O discípulo de Cristo, ele é remido por Cristo, ele imita a Jesus. Ele está constantemente imitando. Vocês são novos. A Lourdes está quase... Não, você está quase perto de mim, né, Lourdes? Quantos anos você está? Ih, está longe ainda. Estou 3 anos só frente. Fabiano está longe ainda. Mas vocês sabem o que era Silvio, não sei se você lembra disso. Eram empresas que tinham muito no Brasil, as tipografias. Sabe o que é isso? Eram as gráficas daquela época. Elas mudaram para o nome gráfica. Era uma caixinha assim, e eles colocavam letra por letra, um do lado da outra, tudo muito organizado, e aí levavam para uma máquina que passava um rolo, que ele era passado na tinta, e essa tinta passava nesses tipos, nessas letrinhas, que estavam ao contrário, passava nisso, aí o rolo, esse rolo com tinta subia, vinha um outro rolo limpo, passava em cima dessa letra, então pegava a tinta e depois passava numa folha. Se você morava do lado de uma gráfica, você estava frito, você não dormia durante o dia. Era um maquinário, era um monstrengo. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha que muitas vezes mandar fazer talão de nota fiscal. Aí tinha vários outros, aqueles blocos grandes, assim, 5, 6 dias. E tinha que ser mandado a tipografia. Demorava uma semana só, e eles já tinham um padrão deles, só para eles mudarem algumas coisinhas e imprimir. E era caro. Tipografia, a palavra que Paulo usa aqui, vocês se tornaram nossos imitadores, é a mesma coisa do encan, o carimbo. Você coloca numa tinta e está ali. Isto é, o que Paulo era e o que o Senhor Jesus eram, passaram a ser uma marca deles. Eles conseguiam ver, as pessoas conseguiram ver nessas pessoas os traços de caráter de Jesus. Bondade, longanimidade, domínio próprio, amor, perdão. As pessoas, nossa, você não era assim, por que você está assim agora? Você está imitando quem? Já falei algumas vezes aqui, quando tem esses shows assim, e que as adolescentes vão lá para participar do show, e elas vão, alguns rapazes e moças vão trajados como se fossem o próprio artista. Isto é, eles amam tanto, entregaram tanto a vida para aquele ídolo que eles têm, que eles passam a viver como se fosse o ídolo. Que houve uma impressão no caráter deles. Eles querem isso. E aqui Paulo está falando, vocês passaram a nos imitar porque nós imitamos o Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala isso em Efésios. Sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Então, aquele que é remido por Deus, o discípulo verdadeiro que é remido, que é salvo, que é escolhido, não está mais debaixo da ira de Deus, ele imita a Cristo. Você consegue ver nos traços deles reações que somente Jesus teria. Agora, alguém que se diz que é filho de Deus, que crê em Cristo, mas as reações, as atitudes, as escolhas não tem nada a ver com Cristo, ou está ainda caminhando e precisa correr um pouquinho, ou não é um remido. Não sei qual a explicação dá. E aí, como eles se tornaram imitadores de Cristo? Olha o Paulo fala,
recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Isto é, muitas oposições impedindo eles, ameaçando eles para não crerem em Cristo, e mesmo assim, pode vir, eu creio na palavra. Receber a palavra com alegria. O cristão geralmente ele é louco, ele é maluco, o verdadeiro discípulo de Cristo. Porque quanto mais impedem eles de aceitar a palavra, mais ele fica teimoso. O apóstolo Pedro era covardão, parecia corajoso, mas ele era meio covardão. Ele queria dar a ideia que ele podia ser um grande herói, mas na hora que o parafuso apertava, ele caía fora. Ele chegou para Jesus: olha, Jesus, tudo isso que você está falando, que você vai ser preso, eu nunca vou deixar isso acontecer. Jesus: Pedro, para com isso. Isso já era noite. Olha, antes que amanheça, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? 3 vezes depois. A provação é algo que Deus muitas vezes permite na nossa vida para desfazer as ilusões que a gente tem no nosso coração. As ilusões de que a gente é assim com Deus, ama a Deus sobre todas as coisas. Vem a provação: Deus, por que você vai fazer isso comigo? Eu não mereço. Qual o propósito disso? A gente coloca Deus na parede e ficamos desesperados. Mas Tiago fala: vem a aprovação, peça sabedoria para Deus, porque a aprovação vai desenvolver paciência para que você seja perfeito e nada faltando. E Tiago fala: tende por motivo de toda alegria. E é justamente o que esses cristãos tiveram. Eles estavam em provação e tinham alegria. Eles encaravam como uma oportunidade. Vários cristãos no Império Romano, quando eram perseguidos e para serem colocados na arena, comidos por leões e ser arrebentados ao meio por bois, e alguns amigos incrédulos das pessoas: vem aqui, fica escondido na minha casa. Eu, de jeito nenhum, eu vou perder esse privilégio? Que loucura! Que doideira! O discípulo de Cristo, ele é remido por Cristo, eles imitam a Jesus, tem uma alegria que não depende de circunstâncias. Vem o sofrimento, ele continua sólido. E essa alegria não é porque o cara tomou alguma injeção ou está lá, né? Não, essa alegria que vem do Espírito Santo. Não é, mesmo que a alegria muitas vezes tem choro. A alegria aqui é reconhecer que Deus está no controle, é aquela paz, é aquela satisfação no Senhor. Ele deve estar produzindo alguma coisa em mim. É o contrário de insegurança, de medo. É uma alegria que não pode incluir muito choro, mas é estabilidade, é confiança totalmente em Deus. Veja que em 2 Coríntios 3,18, Paulo escreve aos corintianos lá: essa questão de imitar a Cristo. Algumas pessoas acham que se eu for seguir a Cristo, então eu vou olhar assim para a igreja, como que a igreja se veste, então eu vou imitar aquele tipo de vestimenta. Ou se a igreja não usa isso, então a pessoa fica em paz, ela acha que aquilo é suficiente para imitar a Cristo. Mas Paulo em Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele fala o seguinte: todos nós, todos os que creem, todos os remidos, com o rosto descoberto, isto é, não mais como Moisés agora, tanto Cristo está descoberto diante de nós, como nós temos que estar descobertos, sem maquiagem, sem máscara, sem nada assim que Paulo está falando é com a sua identidade, aquilo que você é, realmente. Contemplando a glória do Senhor, isto é, olhando para a glória, a ideia é que é a bondade, aquilo que Jesus Cristo é no máximo da sua existência, que é o amor que Ele teve por nós. Então vamos contemplar aquilo que Cristo é. Quando a gente faz isso, sem máscara e contemplando a Cristo, a ideia é como se fosse por espelho. Talvez alguma Bíblia de vocês está como por espelho, isto é, face a face. Tanto Cristo está descoberto, como nós devemos estar descobertos. Fazendo assim, nós seremos transformados, nós somos transformados, a nossa vida é mudada. O remido por Cristo, que foi transformado, deve continuar o processo dinâmico de transformação. Em direção ao quê? Nós somos transformados
de glória em glória, passo a passo. Algumas vezes a gente tem impaciência. Alguém creu em Cristo, foi regenerado, a gente já quer que ele seja o bam. Não tem mais nenhuma falha, né? Algumas vezes somos impacientes com as pessoas. O que Paulo fala, há uma transformação dinâmica, progressiva, para cima. Então, é de glória em glória, numa direção. Então, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, na imagem de Cristo, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo que faz essas transformações, essas mudanças em nós, pela palavra, pelo Senhor. O que é a questão principal aqui? Jesus é o padrão. Qualquer, como que se diz? Qualquer mecanismo, qualquer opção assim de tentar mudar as pessoas, qualquer receita, qualquer profissão que exista, que traz para nós a ideia de mudar. Então, por exemplo, você está com um problema, você vai para um psiquiatra. Ele vai avaliar o seu caso, vai dar um remédio. De 380 casos que tem no mundo, só existem 40 remédios. Na maior parte é calmante. Alguns, o psiquiatra muitas vezes ajuda, porque ele faz o nosso organismo dar uma baixada, uma acalmada. E aí a pergunta, e o psicólogo também, a pergunta é, algumas vezes ajuda, faz algumas questões, faz a gente avaliar a vida, faz a gente fazer algumas correções. E a pergunta é, quando o psiquiatra, o psicólogo, o coach, fica satisfeito com você, dizendo, agora você está legal? Hã? Quando para de tomar remédio? Sim, quando para de tomar remédio, quando começa a não falar coisa, né? Quando ele está falando coisas como que é a expressão? É quando começa a falar coisa com coisa, né? Começa a saber a data de nascimento, né? Eu estou esquecendo a minha, e nem quero me lembrar também. Mas, quando a gente começa a voltar para a casinha. Mas a pergunta é, quando essas coisas estão ajustadas, né? Quando você consegue já lavar sua roupa, quando você começa a já ser uma pessoa higiênica em casa, começa a trabalhar, quando começa a ser ajustado assim na vida, é o suficiente. Esse é o padrão que nós temos para sermos considerados normais. Mas o remido, ele tem um padrão que é Jesus. Então nós só poderemos chegar, legal, agora estou bem. Quando? Quando eu me comparar com Jesus. Se você se comparar comigo, em 2 horas você vai ser melhor que eu. Se você se comparar com o seu vizinho, fácil. Mas se comparar a Jesus, há uma caminhada muito longa. E eu nunca posso ficar satisfeito. Então, imitar a Cristo é entrar nessa viagem maravilhosa de imitar a Cristo a cada dia, crescer em santificação. A remissão me justificou, não tenho mais condenação com Cristo. A imitar a Cristo, eu estou nessa caminhada para a santificação, ser parecido com Cristo. E o padrão é Jesus. O padrão não é Paulo, o padrão não é Davi, o padrão não é João, o padrão é Jesus. Ah, mas está o irmão, eu já passei ele. Continua. Continua. É o que Paulo fala. Eu não julgo que completei a carreira ainda, mas prossigo para o alvo. Quem é o alvo dele? O próprio Jesus. Se um dia você estava atrás de alguém era melhor que você, e você perseverou e passou essa pessoa, você sente que está na frente da pessoa, continua, para até ajudar essa pessoa a te alcançar nessa caminhada de imitarmos a Cristo. Então, não podemos ficar sossegados, porque agora talvez estou melhor que alguém. A prestação, a avaliação vai ser com Jesus Cristo. Veja o que fala o versículo 7 e 8. Então, por causa disso, por causa que vocês foram remidos,
vocês são amados de Deus, porque vocês imitam a Cristo, assim, então por causa disso, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Uma igreja que teve Paulo ali por 4 semanas. Agora, as pessoas ao redor, da região ao redor, estão olhando para eles como modelos de vida cristã, de receber a palavra com alegria, de imitarem a Cristo. Macedônia é a região, a Caia também é uma outra região do lado. O que eles se transformaram, mesmo diante de perseguição, foi algo tão impactante que não se falava outra coisa a não ser nas mudanças que eles tiveram. Uma vez o professor no seminário estava falando sobre esse texto, e aí um aluno lá de Mococa, essas coisas a gente nunca esquece, né? E na hora que o professor falou desse texto, o aluno perguntou, o professor perguntou, vocês sabem aonde é a Caia? Macedônia eles conheciam, mas vocês sabem aonde é a Caia? Aí o aluno lá de Mococa respondeu, no telhado, professor. Tá vendo só, Rosana? Obrigado, Rosana. É que é uma piada de 1970 por aí, né? Então o pessoal nem sabe o que é a Caia mais, né? A Caia, o garoto era caipira, né? Então os caipiras não falavam calha, falavam caia, a Caia, entendeu? Ok, não vou explicar, vai ficar pior, né? Olha, eles agora estavam sendo exemplo, modelo. Novamente, agora eles eram um tipo, um incã que estava mudando a vida de outras pessoas. Por que eles se tornaram modelo? Então Paulo vai explicar. Paulo começa esse texto falando, assim, isto é, porque eles foram remidos, porque eles imitam a Cristo, então assim, por causa disso, eles se tornaram modelo. Mas por que eles se tornaram modelo? O que eles fizeram? Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor agiu como se fosse um trovão. Aquele barulho repercutiu. A palavra usada aqui é a palavra que deu origem para eco. Eu gostava de ir para algum lugar, um buraco assim. O que eles estavam vivendo e o que aconteceu com eles, o que a palavra de Deus fez na vida dele, repercutiu. E atingiu toda a Macedônia e toda a Caia. Repercutiu não só na Macedônia e na Caia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. O que Paulo está falando aqui? Eu estava preocupado com vocês. Eu não sabia se vocês tinham crido mesmo, se vocês estavam imitando a Cristo, se vocês estavam seguindo na sua fé cristã, mas agora Timóteo e Silas falaram para mim que a Macedônia, a Caia, em todos os lugares, a palavra de Deus, por causa da mudança que ela causou na sua vida, vocês estão transformando em exemplos para outras pessoas, para virem e terem a salvação em Cristo. É mole ou quer mais? Que elogio que Paulo está falando. Mas Paulo não está elogiando aqui somente por elogiar. Timóteo e Silas relataram isso. Esse pessoal, Paulo, que você pregou o evangelho para eles, que você foi surrado na frente deles, isso assusta. Eles foram ameaçados pelos próprios judeus, pelos romanos, se crescem em Jesus, seriam excluídos da sinagoga. Alguns até apanharam Paulo. Eles continuam firmes porque sentem a alegria do Senhor na vida deles. Eles receberam a palavra com alegria, mesmo em sofrimento. Eles imitam a Cristo e agora a palavra de Cristo, o Evangelho, está sendo repercutido. Não para mais. Não somente na Macedônia e não somente na Caia, mas está avançando. Gente, imagina o coração de Paulo, a alegria dele. Ele estava preocupado, agora ele ouve a respeito dessas notícias dos cristãos. Porque isso daqui demonstra aquilo que o discípulo de Cristo é. Ele é singular, ele é único. Por quê?
ele é amado de Deus, ele é remido, ele imita Jesus Cristo, está no processo de santificação, e ele serve a Cristo, anunciando a palavra, querendo que outras pessoas venham conhecer a salvação. E Paulo fala, olha, a ponto de não precisa fazer mais nada, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Acho que uma das coisas que nos cansa com os nossos filhos, o que é? Dizer muitas vezes a mesma coisa, no mesmo dia, na mesma hora. E aí a gente fala, quando será que você vai aprender? Não é? Deus dá uma paciência para as mulheres, porque é algo incrível. De repetir. Olha, não deixa a roupa suja no banheiro, coloca no cesto. É umas coisinhas, né? Escova o dente. Não deixa o sapato ali. Aqui as crianças, a escola nos ajuda muito vocês a criarem hábitos que ajudam na casa. No Brasil não é assim. E aí você fica com vontade de desistir, de doar a criança para alguém. Quando vai aprender? E aí a gente perde até a esperança. E Paulo está falando que não havia nada mais para acrescentar. Eles estavam, quer dizer, eles tinham que aprender muita coisa ainda, mas o processo está correto. Eles tinham que crescer muito em Cristo, eles tinham que pregar para muita gente, mas estavam fazendo. Então, continuem sendo assim. Não chegaram ainda. Tem muita coisa para pregar, para ensinar, para amadurecer, mas o processo está correto. É a mesma coisa. Você está ensinando uma criança, você tem que ensinar ela a estudar. Se a criança está estudando, tem um processo, uma disciplina de estudar, ela está no processo correto. Então você não vai ensinar física, Taiga, Paiuna, agora. Mas se ela está naquela disciplina, de todo dia, reservar um horário, estudar corretamente, fazer aprendendo, porque muitas vezes a criança faz a tarefa por fazer a tarefa. Mas se ela está querendo aprender, ela está entendendo, você checando isso, ela está no processo de aprendizagem. Porque principalmente nós, que não tivemos um preparo, como as crianças estão tendo hoje, vai chegar uma hora que a gente nem vai entender as apostilas deles. Várias apostilas dos meus filhos, eu olhava, meu Deus do céu, o que é isso? Mas eu já nem estudava com eles. Por quê? Eles estavam fazendo o processo que adquiriram lá atrás. Então Paulo fala, o processo de vocês está jóia. É o ISO 9000, é o ISO 14000. Continuem assim. E a ideia do ISO 9000, 14000 aí, é o seguinte, se você faz o processo corretamente, o resultado vai ser bom. Vai ser correto. O que nós vimos hoje? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 4 a 8. O discípulo de Jesus Cristo é singular, ele é único, porque ele é remido por Jesus, eles imitam a Jesus e proclamam a Jesus. Talvez alguma área ainda nós olhamos assim, puxa, remidos por Cristo, ou sim ou não? Imitam a Jesus? Proclamam a Jesus? Mas isso talvez a gente tenha que voltar para o processo, para entrar nesse processo e mostrar que nós somos realmente discípulos de Jesus. Algumas ideias aqui, para nós aplicarmos. Meu viver deve ser uma forma de gratidão a Deus por ter me remido. Eu não devo ter uma vida de imitar a Cristo, porque a igreja me obriga. Mesmo sem igreja, longe de... uma das coisas mais importantes, longe da vista dos olhos de alguém, eu vou mostrar o que é o meu caráter. É longe, não perto das pessoas. É quando estou sozinho, é que eu vou mostrar aquilo que eu sou. Se sou de Cristo ou não, essa é a minha santificação. Então eu posso até produzir uma imagem para agradar as pessoas, para satisfazer as pessoas, ou para deixar as pessoas calmas e não pegar no meu pé. Mas aí eu devo
perguntar: meu viver deve ser uma forma de gratidão a Deus por Ele ter me salvado. Jesus é meu modelo de viver. Ele é meu padrão. Então a pergunta que eu devo fazer é: em meu lugar, o que Jesus faria? Talvez a gente não tenha muito conhecimento das Escrituras em determinada situação, surgiu uma situação nova, e a pergunta é: em meu lugar, o que Jesus faria? Como que ele responderia? Como que ele tomaria iniciativa? Como que ele reagiria? Aí devo pensar, olhar para o todo de Jesus e ver qual seria a melhor opção. Nossas vidas e palavras devem ser um imã para atrair pessoas a Jesus. Temos a Macedônia, tem a Caia, tem a todas as regiões, e a nossa vida é o primeiro contato que as pessoas vão ter a respeito de Deus. Então, ao fazer isso, nós vamos repercutir, isso vai incomodar algumas pessoas, mas vai atrair outras pessoas para Cristo, para a remissão, para a salvação. Esse é um desafio muito grande. Alguma pergunta?